A paz, gente, boa noite. Estamos aqui com a Rede Jovem. Estamos todos com o coração cheio, porque estávamos muito ansiosos do que Deus tem para falar com cada um de nós. Eu espero realmente que vocês também estejam com o coração cheio, amém? Eu quero pedir já para que vocês vão se chegando na live, vão entrando já no Espírito, amém? Que vocês fechem seus olhos a partir de agora. Vou pedir para que você não ligue para ninguém do seu lado, sabe? Seu irmão, sua mãe, seja lá quem for, que você apenas venha, sabe, inclinando o seu olhar para Cristo agora. Estamos aqui para aprender um com o outro, amém? Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que será passada aqui, sobre uma pergunta, sobre qualquer coisa que será passado aqui nessa noite, você pode perguntar aí nos comentários, que nós seremos pessoas, nós seremos gente que vai estar passando para nós, amém? E se for do nosso alcance, nós poderemos sim responder hoje. Caso contrário, sábado teremos outra live, gente. Então fiquem ligados, amém? Fechem seus olhos. Amém, Pai? Nós te agradecemos, Jesus, por este momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é santo, porque o Senhor, sabe, nos fez chegar até aqui, Jesus, com saúde, meu Pai. Deus, eu te agradeço, sabe, pela disponibilidade de cada um, meu Pai, que tem, sabe, Jesus, que está na sua casa, Deus, inclinando o coração para aprender mais de Ti, Jesus. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, meu Pai, ajudando, sabe, ajudando a Tua obra, Deus, porque a Tua palavra diz que a Tua obra não pode parar, meu Deus. Então, Deus, eu oro de todo o coração, que o Senhor realmente chegue no coração dessas pessoas, que o Senhor encha, Pai, o coração dessas pessoas, sabe, Jesus? Deus, nos dê, Pai, o espírito de entendimento, de sabedoria, Espírito Santo. Deus, que tudo que nós venhamos falando, Pai, que as pessoas venham entendendo, Pai, que tudo, que sabe, que elas irão receber, Pai, é fruto de estudo, é fruto, sabe, Deus, da palavra, Espírito Santo. Então, Deus, eu oro para que o Senhor venha, Pai, abrindo mente, abrindo corações para tudo que vai passar, para tudo que vai ser passado aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Paz do Senhor. Irmãos, essa noite, nós, desde o início da semana, né, a gente se propôs para fazer essa live. Uma live de bate-papo, uma live de conversa, onde nós abrimos uma caixinha de pergunta no Instagram, né? Às vezes, se você não teve a oportunidade de fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, você pode ainda fazer isso durante essa semana, que no sábado, como o Tiago falou, a gente vai estar fazendo outra live, tá bom? Então, assim, tiveram vários temas, são perguntas aleatórias, mas sobre a vida espiritual, sobre crescimento espiritual, né? O que você vive, o que você pode fazer, como é prazeroso servir ao Senhor. Então, hoje nós estamos aqui para passar isso, né? Essa experiência que nós temos e respondendo algumas perguntas da caixinha de pergunta, tá bom? Espero que todos acompanhem, aproveita, anota, né? Não esquece de perguntar, deixa aí no comentário, interage com a gente, que se possível a gente já responde hoje ou fica para a próxima live, tá bom? Um dos pontos, alguém mandou lá na caixinha de pergunta, deixou meio que um tema, né, sobre o evangelismo. Como fazer, né, o que é o evangelismo. E isso é um tema que Deus deixou para todos nós, né? Ele disse, ide e pregai o evangelho. E ele não pediu performance de ninguém. Aqui nós vamos falar de maneira tranquila, né? Ai, nossa, mas eu preciso ser a melhor pessoa, não sei o que, para evangelizar. Não, você precisa saber quem é Jesus para você, como ele foi apresentado na sua vida e o que você quer transmitir. Né? Quando alguma coisa boa é apresentado para você, o que você quer fazer com isso? Você quer passar para quem você gosta, você quer passar para sua mãe, você quer passar para as pessoas que estão ao seu redor. E o evangelismo, ele é mais ou menos isso, colocando de uma maneira muito simples. O evangelismo, ele eu ganhei um prêmio, eu sei que isso é bom para mim, e como que eu posso fazer para eu falar para outras pessoas? Use as ferramentas que você tem, e quando você se propõe a evangelizar, Deus mesmo, ele vai colocando armas nas suas mãos, sabe? Isso
O celular. A gente está em casa, está de quarentena, está sem fazer nada, fazendo um monte de coisa, assistindo série, fazendo várias coisas. E eu falo por mim mesmo, eu não fiz nenhum vídeo esses dias todos pregando, falando. Isso é evangelizar. É você transmitir aquilo que tem te feito bem, transmitir o amor de Jesus. Na Bíblia mesmo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz que, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Senhor, nós recebemos o Espírito Santo, e Ele fala, agora você vai e distribui esse amor, distribui isso que é tão bom para você, fala para outras pessoas, anuncia boas novas. É isso, é você falar, tá ali no ponto, tá no ônibus, ou tá na sua casa, e você falar, você sabia que, cara, eu antes não ia para a igreja, mas agora eu estou indo e eu era tão triste, hoje eu estou feliz. Isso é evangelizar, isso é testemunho. O testemunho da tua própria vida é uma maneira de evangelizar. Muitas pessoas falam, até o nosso próprio pastor, que às vezes você não precisa estar com uma Bíblia embaixo do braço e, olhem aqui, leem, não sei o quê, tarará. A sua vida, ela pode ser o maior testemunho e o maior evangelismo. Pessoas se achegarem a Deus, reconhecer o amor dele através da sua vida, né, do seu testemunho. Já é uma maneira muito bacana de evangelizar. Então, é basicamente isso. Assim como um dia você foi alcançado através da vida de alguém, né? Minha mãe me evangelizou muito mesmo, assim, sabe? Ela falava, Michele, só Deus pode te dar alegria, sabe? Deus, Ele é aquele que faz por nós. Ele veio, Ele deu o seu filho, morreu por nós, né? Ele pregou o evangelho, ele evangelizou tantas pessoas através das ações, né, de Jesus ali, e ela me evangelizou tanto, até que hoje eu estou aqui, em do amor de Deus para aquela pessoa, estou evangelizando, mas você algo de bom para seguir, algo de bom para acrescentar na vida dela. Então, o primeiro ponto é viver uma vida de testemunho. Depois eu preparei Crie Oportunidades, que foi o que a mim falou, quando você está num ônibus, em qualquer lugar que você está, você tem que se permitir ser usado por Deus, entendeu? Você tem que se permitir ser um instrumento usado como um canal de bênção na vida daquela pessoa. Depois, pedir a Deus estratégias. Isso já entra numa outra pergunta, que é qual estratégia usar nessa quarentena? Essa foi uma pergunta que nós recebemos lá no nosso bloco de perguntas no Instagram, e foi uma coisa que eu comentei muito com o Ti essa semana, que é mais ou menos sobre ocupar o nosso lugar. Qual estratégia usar nessa quarentena? É um testemunho, na verdade, porque quando a gente usa as nossas redes sociais, eu estava falando com o Ti essa semana sobre nós convertermos as nossas redes sociais, porque muitas das vezes a gente, na verdade, isso é uma realidade, não é nem muitas vezes, nós roubamos tempo das pessoas. Quando nós postamos algo, quando nós postamos um stories, quando nós postamos uma foto no feed, nós roubamos o tempo daquela pessoa. Então, por que não roubar o tempo daquela pessoa para falar de Jesus, para falar do amor dele, para pregar sobre o que está sendo feito, as maravilhas que Deus tem feito? Então, isso tem sido uma estratégia. E eu vou ler um versículo para vocês que fica em Provérbios 29, 2, que diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, na verdade, é exatamente isso, porque se nós ocupamos o nosso lugar nas redes sociais... Essa semana eu estava vendo uma live do Dunamis, e eles mostraram uma porcentagem que foi um aumento de 31% nas indústrias de pornografia. Então, com relação a celulares, internet, então, nesse tempo de quarentena, cresceu 31% acessos à indústria de pornografia. E o que nós temos feito? Nós temos ocupado o tempo. Este lugar era para nós estarmos ocupando. Era para sites, era para nossas redes sociais convertidas estarem roubando essa porcentagem, entendeu? Então, nós temos que converter as nossas redes sociais. É exatamente essa palavra, porque é o único acesso que nós estamos tendo, né, nesse período de comunicação, para se aproximar das pessoas. Infelizmente. E porque o mundo virtual, ele é um lugar de maior atividade maligna.
porque ali tem pornografia, ali você tem acesso à vida dos outros, para ter mais facilidade para você falar da vida dos outros, fofoca, mentiras. Ali você se perturba com falsas informações ou informações em excesso na sua cabeça. O tempo que você está na sua casa orando, era para você estar no caso, você está lá procurando informações. Cara, coloca o teu joelho no chão e vai orar sobre a nossa situação. E não fica procurando informação para rolar a tua cabeça. Então, acredito que seja isso. Amém. Eu acho bastante interessante o que ela disse em relação também a essa pergunta que mandaram no inbox, na caixa de perguntas do Insta, sobre estratégias que devemos fazer, sabe? O que podemos fazer em relação a esse momento que estamos passando, na quarentena no caso, porque muitas das vezes nós, como cristãos, pensamos que nesse momento, sabe, de paralisação, de quarentena, em tudo que o mundo está vivendo, nós também temos que parar de fazer nossas obrigações, porque eu acho que isso é automático, né? Tudo para, então, às vezes, nós também temos esse entendimento, sabe? Então, acho que eu não vou falar um pouco de Jesus, eu vou parar, vou ficar um pouquinho na minha, acho que esse é um tempo de descanso e de férias, mas esse não é um posicionamento, muito menos um pensamento que nós, cristãos, deveríamos ter. Tanto que em Mateus 9:37, 9:36, fala assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Sabe? E acho bastante interessante pontuar uma questão que a Mari falou sobre convertermos a nossas redes sociais, sabe? Porque sabemos, isso já foi bastante conversado aqui, até eu também conversei bastante com os jovens, e o tempo é uma das coisas mais importantes que Deus colocou sobre as nossas vidas, sabe? Porque ninguém aqui é mais rico do que o outro em tempo, todo mundo tem 24 horas. Então, quando você posta uma coisa que basicamente é inútil, sabe? Que não vai ajudar aquela pessoa a ter um crescimento espiritual, o que você vai estar fazendo? Você vai estar roubando um tempo especial daquela pessoa, sabe? Ela poderia estar em outro lugar, ou tanto para o bem, tanto para o mal, mas enfim, você está roubando aquilo, você deveria, sabe, ser... você deveria ser esse propagador de fé, essa pessoa que usa o seu tempo para falar de Jesus, seja onde for, seja o lugar que for, sabe? Então, acho que o primeiro ponto para nós fazermos a diferença em casa é começarmos a postar coisas a qual pode mudar a vida de pessoas, sabe? Porque nada é sobre mim, sobre você. É tudo sobre Jesus. E uma alma vale mais, sabe, que tudo nesse mundo, cara. Então, uma postagem sua, uma frase, qualquer coisinha que você posta relacionada a Deus, ou, sabe, relacionada à esperança, a uma esperança que você pode dar ao próximo, isso eu tenho certeza que toca o coração de Deus, sabe? E que pode fazer a diferença nesse tempo de quarentena. E entender que nós somos canal de edificação na vida de outra pessoa. Porque, ao mesmo tempo que nós um dia fomos usados como exemplo, testemunhos de outras pessoas, hoje nós somos feitos canais de edificação na vida de outras pessoas. Então, através de redes sociais, como o Ti falou, testemunho de vida, em qualquer circunstância, temos na nossa mente essa situação. Eu sou um canal de edificação. Então, o que eu posto, o que eu falo, tem que ser edificação para outra pessoa. Amém. Amém. Tá sendo. Paz, amados. Então, aqui uma das perguntas que mandaram foi assim: o que Deus pensa dessa situação no Brasil? Então, eu vou começar com Isaías 55, 8, 11, que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, assim, o meu pensamento não é o pensamento de Deus. Eu não sei o que Deus pensa, mas eu tenho certeza daquilo que Ele quer, porque Ele deixou na Bíblia para nós o pensamento dele. Então, não tem como pensar hoje, mas eu conhecendo a palavra de Deus, eu sei, teoricamente, o que Ele pensa. Com tudo o que está acontecendo, deixa eu ler aqui algo que me chamou muita atenção.
Geralmente, os seres humanos de todas as épocas e religiões do globo sempre gostaram de definir Deus, mas Deus é indefinível. Simplesmente Deus é inteligência suprema, pois a diferença entre o espírito e a matéria que ele tem inteligência e ela não. A inteligência do Espírito de Deus é infinita. Sim, pois seus atributos são infinitos ou ilimitados, enquanto nós somos seres finitos e pois de inteligência finita. E a inteligência de Deus é mesmo grandiosa demais, e é pois capaz de imaginar e criar coisas que nós, seres humanos, jamais poderemos imaginar e criar. Então, assim, nós não temos nem que pensar, né, que Deus nos ama, né, um amor que nós também nem imaginamos o amor. O amor que eu sinto pelos meus filhos, vamos dizer assim, que é o primeiro amor de tudo, que todo, né, um amor assim, meu Deus, ilimitado, é maior. Pensa no amor dos seus filhos, é maior. O amor dos teus pais é muito maior. Então, o amor de Deus é infinito. Então, o que ele vê nessa situação, tudo que está acontecendo hoje no Brasil? É muito triste, mas também a gente temos que pensar, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Então, eu acredito, relacionado ao o que eu conheço da Bíblia, o que é o pensamento de Deus, que ele está triste, muito triste, porque a gente vê as coisas acontecendo no mundo todo, sabe, esse esfriamento. Tem pessoas que não conhecem a Jesus. Às vezes você que está me assistindo aí hoje não conhece a Jesus. E isso é muito triste, porque Ele te ama, Ele quer te alcançar. Então, assim, esse é o pensamento de Jesus. Eu quero te alcançar. Às vezes o Senhor permite certas situações para alcançar corações, para alcançar propósitos. E ali em Jó, na palavra de Deus, diz também que Deus permitiu aquela enfermidade na vida de Jó, porque Ele queria alcançar algo na vida de Jó, coisa que também Deus quer alcançar na minha vida. A gente acha que também Jó era perfeito para Deus. Já era perfeito, mas tinha algo que Deus queria dele. Queria ver realmente essa perfeição. Então, o Senhor quer ver isso de nós. Nós temos que viver leis, amados. Nós temos que viver leis, ordenanças e princípios do Senhor. É a palavra. A palavra de Deus é assim, sim, não, não. Se fora disso, já é algo pecaminoso, algo errado. Está errado. Então, a gente vê aí jornais, a gente assiste a televisão e os jornais aí das redes, a gente vê, a gente liga para assistir um noticiário, é só coisas ruins. É ladrão, sabe? É roubo, é morte, é pai que mata filho, filho que mata pai, é filho que não obedece pai, sabe, separações, casais, é muitas coisas horríveis. E você acha que isso entristece o nosso coração? A gente vê um Brasil, e a gente que tem, você que é jovem, você que é mãe, você olha para o seu filho e fala assim, meu Deus, como que vai ser o futuro do meu filho? E você é jovem e fala assim, como que vai ser o meu futuro desse jeito? Então, o Senhor quer que a humanidade pare e pense sobre isso, sabe? Às vezes esse tempo que a gente, claro que é muito horrível, é horrível para a economia, é horrível para muita coisa, mas o Senhor quer que você pare nesse tempo, eleve a Ele seu pensamento, vai buscar um pouquinho da palavra dEle, vai conhecer o Pai que te ama, e você que não conhece esse Jesus que eu estou pregando aqui, vai lá buscar esse Jesus, vai conhecer esse Jesus, você vai ver o que eu estou falando é verdade, Ele te ama de verdade, Ele te ama muito. Vamos lá. Aqui em João 9:1-3 diz assim, daquilo que eu conheço, perdoa, João, deixa eu pegar João 9:1 do 1 a 3, eu não coloquei aqui. João 9:1-3. Antes de eu ler essa... Jesus respondeu, ele é cego. Dá para aumentar aí? Tá. Por favor. Não dá. Tá, que eu tô ceguinha. Cadê, amor? Aqui, ó. Começa aqui? Jesus respondeu, ele é cego, sim, mas não por causa de pecados dele, nem por causa de pecados de seus pais. Ele é cego, para que o poder de Deus se mostre a ele. Então, às vezes a gente está falando assim, Senhor, quando aconteceu alguma coisa, eu pequei, quem pecou? Por isso que tudo isso está acontecendo? O Senhor, não, às vezes acontece isso para mim manifestar o meu poder sobre a tua vida.
Amém, amados? Daquilo que eu conheço, meu pai, Deus simplesmente permitiu essa situação para que seus filhos acordassem e passássemos para ter um tempo para com Ele. Que voltássemos ao primeiro amor. Enquanto, vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um exemplo. Como que eu vou chegar a essa perfeição ao Senhor? Como que eu vou conhecer o Senhor? Eu quero esse Jesus que você está falando, irmã. Às vezes você que está aí parado, você é jovem, desanimado, que não entende nada que está acontecendo e às vezes se esfria. E com tudo isso que aconteceu, se esfriou, sabe? As igrejas não podem abrir e você dentro da sua casa, você não tem força de ler uma palavra, você não tem força para fazer devocional e isso te enfraquece e você começa a esfriar. Mas o Senhor disse para você hoje, essa noite, tenha força, tenha perseverança, porque eu sou contigo, eu venci o mundo e você também vai vencer, tá? Aí eu dei um exemplo aqui de um violinista, que quando ele começa a aprender o instrumento, começa a doer os dedos, não começa, Tiago? Dói os dedos, né? Faz calo, não faz? É muito complicado. Então, muitas das vezes a pessoa quer desistir. É assim na palavra, na presença de Deus. Você começa e aquilo ali começa a te doer em você, sabe por quê? Você não quer deixar o mundo, você não quer deixar as coisas do mundo. E isso dói em você, machuca, mas o Senhor falou assim, calma, persevera, você vai conseguir. Afasta tudo aquilo que, sabe, que te faz se afastar de mim. Porque você não entra profundo no Senhor porque você prefere as coisas do mundo. Então, muitas das vezes o Senhor está te chamando, está te acordando. Hoje, nessa situação, tudo que está acontecendo, hoje o Senhor fala assim, ei, persevere, você vai ser um grande violinista. Porque se você perseverar, você vai ser um grande violinista. E você vai conseguir chegar nos seus objetivos, os objetivos que eu escrevi para você. Os meus sonhos que eu escrevi para você são grandes. Os seus sonhos, você diz que é grande, é pequenos perante o Senhor. Então, vamos lá, amados. Força, fé, esperança, porque o Senhor é contigo. Tá falando? Funcionando? Tá. Complementando o que a Josi estava falando, eu creio que o que a gente está passando agora é um tempo de conserto. Para a gente consertar a nossa vida. Eu acho que foi uma oportunidade que Deus deu para a gente. E, assim, eu tenho muitos amigos que não são cristãos nas minhas redes sociais e eu vi vários postando que... é verdade, eu já ouvi falar que Jesus vai voltar. E tudo que está escrito, que as pessoas que são cristãs dizem que está escrito na Bíblia, está acontecendo. Então, houve um despertar neles. E, complementando também o primeiro assunto, isso foi fruto de evangelismo que nós fizemos. E hoje, Deus deu essa oportunidade para que aquela semente germinasse neles hoje. E, assim, eu creio que é um tempo de crescimento, para a igreja, porque muitos de nós, às vezes, nós também enfraquecemos, e é onde Deus está vendo a capacidade de cada um. É onde Deus está vendo o limite de cada um. E até as pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão se convertendo pelos fatos que estão acontecendo, porque não é nós que inventamos nada em pregações e evangelismos. É o que a Escritura diz. E isso houve um despertar no nosso país e fora, no nosso país inteiro. Porque eu creio que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Isso diz na palavra do Senhor. E eu acho que todos os evangelismos, que foi o primeiro tema, teve essa plantação lá atrás e hoje nós estamos colhendo isso. Pessoas que foram evangelizadas conheceram a palavra de Deus lá atrás e hoje elas estão tendo certeza de que esse Deus vive, de que esse Deus vai voltar, porque eles estão vendo os acontecimentos. E através da rede social eu vi muitas pessoas se convertendo, pessoas pedindo, amigos da minha irmã, pedindo louvores, porque sabia que aquela hora era a hora dele voltar. Então eu creio que tudo que está acontecendo agora, assim como a Josi disse, é porque Deus, ele quis que isso acontecesse, entendeu? Não que Deus, ele... Nossa, tem gente que já me perguntou, Deus, por que Deus está fazendo isso? E assim, tudo tem um propósito. Eu acredito que tudo tem um propósito. E isso está tendo crescimento dentro da igreja e fora da igreja.
Só para complementar o que a Alice falou, em Deuteronômio 6,16, Deuteronômio 6,16 diz assim, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Eu acho que o que está acontecendo, sabe, em relação a essa pergunta também, que deixaram no inbox lá do Insta, sobre o que Deus pensa sobre o que está acontecendo, sabe? Eu acho que a criação ela não vai conseguir de forma alguma entender o Criador. Eu acho que a nossa mente ela é totalmente pequena, ela é muito, sabe, incapaz de entender os pensamentos de Deus. Então, ao invés de nós, como filhos de Deus, como filhos daquele que criou tudo, ficarmos questionando, sabe, que Ele tem feito as suas obras, eu acho que esse é o tempo da igreja se levantar em oração, amém? Porque a mesma coisa aconteceu com Jesus, não é? Jesus, acho que ele poderia ter falado, mas Pai, por que você está deixando que o diabo fique me tentando assim no deserto? Por que você está... Ele entendeu que aquilo era para um crescimento. E teve uma live também no Instagram, da igreja Dunamis, o pastor Theo Hayashi falou muito sobre isso. Ele falou que a igreja precisa olhar com uma outra perspectiva sobre o que está acontecendo. Ele mandou números oficiais e ele colocou à prova que todos os dias, no mundo inteiro, existia mais de 100 mil abortos. 100 mil abortos por dia ocorria. E com essa quarentena, tudo isso que está acontecendo, sabe? Todos esses abortos, isso foi cancelado, cara. Para a glória de Jesus, cara. Sabe? Acho que nós, como cristãos, devemos, sabe, olhar com um outro entendimento, com uma perspectiva diferente sobre tudo o que está acontecendo. Porque eu sei que o meu Deus não falha, Ele nunca falha. E o meu Deus é o mesmo que o seu, sabe? Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã. Então eu creio que tudo que, sabe, o que Ele tem dito, o nosso secreto, sabe, está acontecendo. Jesus, Ele está voltando, Ele está preparando. E esse é o momento a qual nós devemos se achegar a Deus, né? Se achegar, devemos espalhar mais ainda o Teu reino. E que questionamentos assim, eles sejam apenas, sabe, para nos dar crescimento, não apenas para colocar o nosso Deus à prova, amém? Nós vamos para a próxima pergunta, que como essa live e a caixinha de pergunta foi feita pela página da igreja, né? E tudo é transmitido pela página da igreja. Uma pessoa perguntou também, né, como que funcionava em relação ao ministério infantil, né, ali as crianças. E ali, se nós ficamos até ali na salinha, e para quem tem dúvida, né, também em relação a isso, nós já vamos deixar aqui esclarecer algumas coisas. Por exemplo, as crianças, elas ficam desde pequenininha, a partir dos 2 aninhos de idade ali, elas já vão para a salinha, nós louvamos com elas, é ensinado a palavra, né? Então, ali desde pequenininho, nós temos que saber quem é o nosso Criador, né? O que Jesus fez por nós. Então, tudo isso é ensinado. Quem nunca ouviu, né, a história de Moisés, a história da Arca de Noé, são pelas pequenas histórias, mas que já vai introduzindo ali uma boa vertente para a criança, né? Então, tem sim um aprendizado, um momento de louvor. Agora nós estamos tendo também as células Kids. Deu uma parada nos lares por conta de tudo que vem acontecendo. Porém, até teve uma transmissão durante essa semana das crianças. Então, sempre estejam atentos à live da igreja, porque existem várias programações a respeito para todas as idades, né? Hoje é a Rede Jovem, um dia é o Kids, nós temos os cultos. Então, sempre tem um crescimento espiritual para a nossa vida, seja qual for a faixa etária, porque Deus ele veio para dar crescimento para todos nós, amém? Então, a Alice também vai falar um pouco a respeito, né, lá da salinha. O Ministério Infantil, primeiro eu vou deixar um versículo para vocês. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu separei alguns tópicos aqui para vocês. Como a Michelle disse, eu também trabalho com as crianças na salinha.
E tudo que eu faço lá é com muito amor, porque para trabalhar com criança é muito diferente do que trabalhar com jovens ou outro tipo de ministério. O primeiro tópico é: o ministério infantil ele é importante. Este é o ministério que zela e ensina a criança sobre Deus. Eu vou primeiro passar os tópicos, depois eu passo um resumo. Neste ministério é onde as crianças se sentem acolhidas e protegidas. Como a Michele disse, é o primeiro ministério que, quando a criança vem para a igreja, ela entra, é o ministério infantil. Então, é ali onde ela vai se sentir acolhida e protegida dentro daquele local, ok? No ministério infantil é onde muitas crianças têm o primeiro encontro com Deus. É nosso dever, assim, que trabalhamos nesse ministério, fazer com que essas crianças cresçam espiritualmente. Eu acho, para mim, na minha opinião, pelos anos que eu estou ali com eles, para mim é o ministério mais importante da igreja. É o ministério mais importante. Por quê? Porque eles são o nosso futuro. Então, se hoje a gente não der um crescimento bom, se a gente não der base para eles, se a gente não for um pilar na vida deles hoje, lá na frente a gente não vai ter quem cuide da gente, porque um dia a gente vai envelhecer e a gente vai precisar de alguém para comandar tudo isso aqui, alguém para espalhar o evangelho para os filhos de vocês que estão assistindo. E eu creio que sim, é o ministério mais importante, é o ministério que tem que ter mais zelo dentro da casa de Deus. Nós, escolhidos para este ministério, somos responsáveis para ajudá-los a crescerem espiritualmente e se fortalecerem. Nós, eu e a Michele, e às vezes o Tiago, que trabalhamos lá, nós sabemos o quão difícil às vezes eles entenderem, né? Mas o que a gente acha mais engraçado é que eles lembram mais do que a gente às vezes. E tudo que a gente ensina, eles chegam na casa falando para os pais deles. Então, assim, o que eu aprendi, estando há alguns anos já no Ministério Infantil, quem é levantado para isso são pessoas escolhidas e capacitadas com amor e com sabedoria, porque tudo que você fala lá, tudo que você ensina, ele leva para o resto da vida dele. É igual nós, hoje eu já vou fazer 20 anos, eu ainda lembro de coisas que eu aprendi quando eu era pequena. Então, daqui a alguns anos, tudo que eu estou ensinando para eles lá, eles vão estar lembrando também. Então, eles são observadores, exatamente. Então, assim, eu creio que pessoas levantadas para esse ministério são pessoas que realmente zelam vida de crianças e que têm amor por crianças. Porque, assim, é um ministério onde você tem que ter muita paciência. Não são os seus filhos, não é seu irmão, não é seu sobrinho. São filhos de outras pessoas. E, assim, você tem que tomar cuidado com o que você ensina para aquela criança, com o que você vai dar para aquela criança. E tudo, exatamente tudo, na casa de Deus, e principalmente com as crianças, tem que ser feito com muito amor e dedicação. Amém. Vou pedir para que, se você estiver prestando atenção, se você estiver ainda vivo nessa live, que você dê um ru aí no comentário. Pode falar qualquer coisa. Eu estou aqui. Amém? Recebemos como o intuito desse bate-papo era entreter vocês, era trazer a maior dinâmica, sabe? E não era ficar preso em um tema, enfim. Nós não queremos deixar vocês cansativos. E recebemos bastante perguntas, algumas aleatórias. E eu queria comentar agora sobre uma que foi falada no Instagram também. Recebemos essa pergunta, que foi sobre a Descend, foi sobre um evento que teve agora, acho que você esteve em fevereiro, né, dia 10 de fevereiro, dia 8 de fevereiro, foi num sábado. O que você achou do Descend? Essa pergunta foi especificamente para mim, mas eu abranger para quem foi também ali, assim, enfim. Enfim, para quem não conhece, gente, esse é um evento que ele nasceu no coração de um pastor que tinha em mente, sabe, que há um movimento a qual pudesse despertar as pessoas, qual pudesse despertar os jovens. Na verdade, o intuito é a guerra contra a inércia, sabe, é matar a inercidade, cara, essa comodidade dentro de nós, entendeu? Então, para que você entenda sobre o que nós vamos falar agora, é basicamente isso, é um evento que teve em fevereiro agora, dia 8, ele foi em 3 estádios, glória a Deus por isso, mais de 100 mil pessoas nos 3 estádios adorando a Deus, adorando ao nome. E isso é bastante incrível como Deus ele trabalha, porque lá no Descend nós fizemos o ato profético, que era
levantar os nossos sapatos, tirar o sapato e levantar para o céu. Isso não é qualquer ato. O significado desse ato era se você quisesse, sabe? Se você se achasse pronto para ser enviado para qualquer lugar do mundo. Você tirava o seu tênis, o chinelo, e levantava para o alto, sabe? E foi incrível, porque, sabe, todo mundo levantou os seus tênis. E o mais incrível é o que aconteceu um mês depois, cara. Começando agora, março, você vê o quão Deus está trabalhando. Sinceramente, eu não entendo a forma de Deus trabalhar. E glória a Deus por isso. Porque, enfim, se você vê, cara, sabe, um evento ao qual se juntou mais de 100 mil pessoas para exaltar apenas um nome, e todos em um propósito, cara. O quão foi incrível realmente o que aconteceu ali. E exatamente há um mês depois, no mês de março, você vê que está acontecendo essas coisas, sabe? Isso só reforça mais ainda o quão Deus ele quer que nós sejamos luz em nossas casas, em nossos lares. Então eu acredito muito que Deus ele está preparando nós para criar um alicerce em casa, para criar, sabe, uma plantação funda, criar uma raiz dentro de casa, para que nós possamos ser enviados para todos os lugares do mundo, sabe? Isso realmente, isso me deixa muito feliz, porque eu fui uma das pessoas que levantei, sabe, o meu sapato em relação a esse ato profético. E eu tô com o coração em paz, cara. É óbvio que nós ficamos com medo em relação a tudo que tem acontecido, mas se você vê o quão o nosso Deus é maravilhoso, porque, cara, Ele tem aliado tantas coisas, sabe? Tantas coisas Ele tem aliado, e eu agradeço muito a Deus e a todas as pessoas, sabe, que realmente estão entrando nesse propósito e estão entendendo que esse não é um tempo de morte, esse não é um tempo, sabe, a qual o mundo vai acabar, esse é um tempo a qual os verdadeiros filhos de Deus vai se levantar, a qual os verdadeiros filhos de Deus, eles vão viajar o mundo todo, onde o mundo todo vai ouvir falar de Jesus. Então será que você pode, sabe, dar um glória a Deus aí por isso, amém? Eu vou passar agora para a Alice, ela também tem algumas coisas para falar em relação a esse assunto. Como o Tiago disse, foram profetizadas várias coisas lá. E o que mais me faz pensar hoje sobre o evento que teve foi que o que mais foi profetizado sobre as nossas vidas seria o envio. Que são missionários, pessoas que seriam enviadas pela nação inteira e propagariam o reino para as pessoas. Eles divulgariam quem Cristo é para as pessoas. E realmente, olha o que Deus está fazendo hoje. O envio, na verdade, para os nossos lares. O envio foi para nossas casas, não foi para nações. O meu pastor sempre fala que para a gente evangelizar, onde todo mundo fala que é na África, a gente tem que evangelizar o nosso bairro primeiro. E o envio que foi tanto profetizado nesse evento, eu creio hoje, eu tenho a certeza de que foi o envio para os nossos lares, para os nossos familiares primeiro. Porque, às vezes, a gente vê muitas pessoas querendo ganhar nação, só que não tem a sua própria família dentro da casa de Deus. Eu acho que a nossa casa é o primeiro lugar que a gente tem que cuidar. É o nosso primeiro ministério, na verdade. O nosso primeiro ministério é a nossa família. E se a gente não cuida e não trata da nossa família, como que a gente quer tratar uma nação? E eu acho isso curioso, porque hoje, nós na nossa igreja aqui, nós somos em muitos jovens, e eu creio que queima o coração de todos nós ir evangelizar o mundo inteiro. Tem pessoas aqui na nossa igreja, jovens, adultos, que têm um ministério de missionário, que já recebeu isso de Deus, sim. Só que eles, nessa quarentena e tudo ao que está acontecendo, esse caos está acontecendo no mundo, eles entenderam que o nosso primeiro ministério e realmente o envio são para nossas casas. O envio, ele não pode ser feito para fora sem antes ser feito dentro dos nossos lares, sabe? Eu creio que a mudança vem de dentro para fora. E se a gente não muda dentro, a gente quer mudar o que lá fora? Qual a capacidade que Deus deu para a gente mudar lá fora? Se você não consegue amar quem está do seu lado todos os dias com você. E eu creio que a palavra de Deus nesse evento veio ao meu coração em relação a isso. Sobre meus amigos que estão perto de mim todos os dias, até pessoas que estão na nossa igreja, na sua igreja. Não estou falando da minha igreja em específico, mas tem pessoas, nossos irmãos, precisando de ajuda. E a gente quer ganhar uma nação sem antes ganhar o nosso irmão, que às vezes a gente nem sabe que está passando por algum problema. Então eu creio que o envio que foi profetizado nesse evento foi para isso, foi para nossas famílias, foi para pessoas que convivem conosco no dia a dia.
E eu tenho um grupo, né, desse evento aí que teve, que falaram assim, nossa, foi profetizado isso e isso lá, e olha o que está acontecendo hoje. Será que vai dar tempo desse avivamento acontecer? Se Deus ele falou que vai, é porque vai. Se Deus ele entregou isso para quem estava ministrando lá, é porque o avivamento ainda vai acontecer e ele já está acontecendo. E eu creio que tudo é permissão de Deus, entenderam? Não é que, pronto, não vai ter mais avivamento, não vou mais viajar. Não, na Bíblia diz que aconteceriam muitas coisas, mas este ainda não é o fim. E, sabe, eu creio que ainda tudo que foi profetizado naquele local, naquele evento, vai acontecer. Ainda sim, isso já está acontecendo, na verdade. O avivamento que as pessoas tanto profetizaram nesse evento, as pessoas tanto ouviram falar, já está acontecendo nas nossas casas. E eu creio que tudo sim é permissão de Deus. Amém. Puxando um gancho do que ela está falando, gente, eu não fui no evento, tá? Mas eu me sinto incluída porque eu recebi também dos que foram. Então, amém, né? E puxando um gancho do que ela falou, para que você entenda que você não precisa de um evento para ser avivado. Isso foi uma oportunidade que Deus colocou na vida deles, e amém por isso, porque eles trouxeram para nós um crescimento espiritual elevado. Mas que você entenda que você não precisa de um evento como o Descende para ser avivado, para ser transformado, para ser impactado. Você pode começar isso dentro do teu quarto, pedindo para Deus te dar visões espirituais, para Deus levar você a um crescimento maior. Então, para você entender que isso começa no teu quarto, começa com crescimento e começa com o que você deposita em Deus. Então, não coloque suas expectativas em um evento, porque o evento é como um culto. Se você não sai transformado de um culto, para que você foi? Entendeu? E a mesma coisa o Descende. O Descende ele não é um evento a mais, ele é um evento, como o Tiago falou, colocado num coração de um pastor, e glória a Deus por isso, porque tem avivado muitas pessoas, tem trazido para muitas pessoas cura, aconteceu muitos milagres, muitos testemunhos, e glória a Deus por isso, porque toda a honra e toda a glória de tudo que acontece para o nosso Deus. E é exatamente para você entender isso, que isso começa na tua casa, começa no teu quarto, começa com você evangelizando. O avivamento acontece assim também, na rua, com o seu testemunho. Então, não se prenda a eventos, porque isso acontece também dentro da tua igreja. Nos cultos, você pode se sentir avivado, você pode depositar esse calor todo que você deposita em eventos, você vai e deposita na igreja. Coloca as plantas do seu pé dentro da sua igreja, ajudando a sua igreja, os teus pastores a serem avivados. Também, né? Vou pegar o gancho dela aqui, que vem no meu coração, que nosso culto tem que ser racional, não emocional, né? Então, o avivamento tem que ser de dentro para fora, em qualquer lugar. Se você está num lugar como eles estavam nesse evento, e eles foram contagiados, mas eles trouxeram para a vida deles até hoje. E aqueles que se esfriam dali, que saiu daquela porta para fora e acabou, simplesmente foi uma emoção. Então, não é isso. Deus nos chama a atenção a isso. Eu quero um culto racional, que vocês entendam quem sou eu na vida de vocês, que eu vou estar com vocês só um momento. Eu vou estar com vocês a vida eterna. Isso que a Josi falou é verdade. Teve uma ministração que o pastor Cristiano passou e eu nunca esqueço, que ele falou a seguinte frase: o mais importante do que entrar é como você sai do local. E quando eu estava lá, nesse evento, eu falava a todo momento com eles, não é medo, mas sabe quando você fica pensando que, cara, aquilo pode esfriar, fica uma angústia dentro de você? E foi o que eu falei para eles. Eu falei, para mim, não importa o que está acontecendo aqui agora, importa o que vai acontecer depois que a gente sair daqui. O que a gente veio receber aqui, o que a gente vai levar para as pessoas. E assim, eu fico feliz hoje de falar porque teve resultado. Teve resultado para a vida de outras pessoas, porque, assim como a Mariana falou, Deus permitiu que a gente fosse. Então, eu acho que o mais importante do que você estar no local é como você vai sair daquele local. Amém. Vou fazer uma pausa, gente, para responder sobre algumas coisas que estão acontecendo. Queríamos jogar um desafio para vocês, para todos vocês que estão assistindo, amém? Se você sentir no coração, ou se Deus falou algo no teu coração, se você quiser compartilhar o teu testemunho no comentário, você pode compartilhar, amém? E eu vou pedir a tua permissão, peço a permissão de vocês. Se você compartilhar o seu testemunho, alguma coisa que Deus falar com vocês, você vai estar entendendo que nós iremos, compartilhar aqui para que todos possam ser abençoados, amém? Então, enquanto nós formos conversando, formos falando sobre os assuntos, respondendo, enfim, que você possa
se quiser perguntar alguma coisa, mas igual a Josi disse, seja racional. Ela falou sobre o culto, mas seja muito racional no que você vai perguntar, amém? Porque estamos aqui para aprender com vocês e também para ensinar vocês o que tem colocado nos nossos corações, amém? E só também para preencher algo, já deixei o aviso, enfim. Em relação ao devocional também, que uma pessoa fez um comentário sobre, e... Posso pegar o caderno para ler? Rapidinho. Eu vou ler para vocês a pergunta. Tenho dificuldade em fazer devocionais. Vocês fazem todos os dias? Essa foi uma pergunta que também mandaram pelo Instagram. E eu creio que hoje em dia, no mundo, né, de tão informação, às vezes as pessoas elas ficam com medo de dar o primeiro passo, porque muitas pessoas já estão lá em cima. Então, eu dou essa esperança para você, sabe? Eu dou essa força para você que você não precisa ser um Alessandro Vilas Boas da vida, sabe? Você tem que ser quem você é, cara. Porque tem uma coisa que um pastor de Itaém, veio ministrar aqui na nossa cidade, ele falou que Billy Graham, ele ganhou milhões de pessoas para Cristo, e ele é conhecido. E a pessoa que ganhou Billy Graham, entendeu? Então, cara, você é abençoado, entendeu? Aonde você é. Você não precisa se comparar a essas pessoas que, sabe, estão na mídia, enfim. Só queria, de primeira, dar esperança, dar essa força para você. Em relação aos meus devocionais, ao que eu faço, eu também confesso que eu tive muita dificuldade em relação a entender o que é devocional ou o que fazer. Então, nos primeiros dias, eu era muito robótico, sabe? Tipo, anotava no papel, falava, 10 minutos eu vou orar, aí 10 minutos eu vou ouvir, eu vou ficar quieto para ver se Deus fala alguma coisa, ouço um barulho da janela, que se eu ouvir algum barulho é porque é Deus. Gente, estou falando a verdade, tá? Eu confesso para vocês que eu era muito assim. E Deus, ele foi ministrando ao coração que quanto mais humilde e quanto mais espontâneo for a sua adoração, cara, isso é o que importa, entendeu? Então eu peço para que você tire a sua cabeça do papel. Não siga papéis, tá bom? Não siga um roteiro, porque Deus, ele não faz isso, sabe? Quando é para fazer, ele faz. Então, que você venha se entregando apenas o seu coração, cara, seja sincero. Quando você for entrar no seu quarto, sabe? Em relação ao devocional, que você comece do mínimo, sabe? Começa lendo um versículo, pode começar lendo um versículo por dia, e você ora sobre aquele versículo, ou sobre um capítulo, enfim, você ora sobre aquilo, sabe? Feche a porta do seu quarto, porque é muito importante você estar a sós com Deus, você estar, sabe, com o seu coração preparado para o que Ele vai falar. E eu encorajo você a realmente fazer isso. Se você não tem feito devocionais nesse tempo, sabe? Ou se você nunca foi de fazer, eu te encorajo a começar a partir de hoje, a partir dessa live, quando terminarmos a live, que você já possa entrar no seu quarto, você escolhe um horário mais acessível para você e que você venha entendendo que não precisa de roteiro nenhum. Você pode chegar da forma que você está para Deus, amém? Você não precisa ter uma palavra feita. Se você chegar apenas com o seu coração simples e humilde, Deus, ele vai reconhecer. E eu tenho certeza que Deus, ele vai tremer o chão para falar com você, amém? Deixa eu só puxar um gancho no que eu te falou. Com relação ao versículo que você falou. Você pega um versículo, você lê, ora em cima dele, e isso já nos leva a uma pergunta anterior sobre estratégias de evangelismo, porque se você fizer de coração, com o teu coração em contato com Deus, você, durante a semana, após ter feito esse devocional, Deus vai enviar pessoas que precisam ouvir esse versículo. E, gente, isso é testemunho, porque isso já aconteceu comigo. De eu ter feito um devocional, não ter entendido muito o propósito do que Deus colocou no meu coração, só que durante a semana Deus levantou pessoas que precisavam ter ouvido. Então, muitas vezes, o devocional não é para você, é para que você seja enviado. Amém? Então, eu acredito. Ainda nesse assunto de devocional, a gente, eu falo por mim mesmo, eu acho que muitas pessoas, às vezes a gente compartilhando experiências com pessoas, né, ao nosso redor, nós sabemos que é muito difícil, é uma batalha. É a coisa mais fácil ler a Bíblia, é a coisa mais fácil a gente ter vontade de sentar e ler a Bíblia. Não, não é. Mas para algumas coisas, o que nós precisamos ter é atitude, entendeu? Então, assim, eu assisti até uma pregação essa semana, onde é
aquelas pregações de pessoas muito, né, que a gente fala que tem muito a acrescentar para nós. E ela mesmo compartilhou assim, que você dificilmente vai ter vontade de ir lá, sentar e ler a Bíblia. É uma coisa que é difícil, sim. Nós precisamos ser humanos, ser simples e dizer o que acontece no nosso dia a dia. As distrações, elas roubam muito nosso tempo. Então, a gente tem que estabelecer prioridades e fazer com ou sem vontade. Mesmo que você não tenha vontade nenhuma, você está tendo uma prioridade, separando o seu tempo para fazer aquilo, para orar e para buscar. Por quê? Porque se a gente deixar por nós vamos arrumar a casa, ou vai para o trabalho, ou vai lavar o carro, ou vai fazer N atividades, cuidar do filho, cuidar de tudo, e você não vai fazer o seu devocional, porque também não é lá a coisa mais prazerosa, até que você realmente vai pegando ali o costume, né? E assim, o Tiago, ele falou que Deus, ele fala, e ele fala mesmo. Só que não espere somente o tremer ali de alguma coisa. Porque o devocional, quando Deus ele fala com você, ele fala no versículo mais simples. E ele te ensina. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre devocional. É algo que é muito mais você dizer para Deus, Senhor, eu estou dedicando esse tempo para aprender mais de Ti, para orar ao Senhor, para falar. É, na verdade, um reconhecimento de que nós temos um Pai a quem, naquele momento, nós vamos parar para ter um tempo com Ele, para aprender mais sobre Ele, porque a expansão de quem é Deus e de tudo que nós temos que aprender sobre Ele é muito grande. Então, por isso, é um devocional também. Mas, irmãos, de verdade, eu sei que muitas pessoas aí vão se identificar com isso. Não espere ter vontade para fazer o devocional. Faça mesmo sem vontade, e porque aí começa a acontecer, e você vai se sentindo orgulhoso por ter conseguido, e vai vencendo uma etapa, e nem que seja um versículo, você começa a bocejar, você vai lá e fala, não, beleza, eu li um versículo, já fiz alguma coisa, não em performance, não é isso, mas é em você saber que você estabeleceu aquele momento do seu dia para ter um tempo com Ele, o nosso Deus. Amém? Pegando o gancho aqui também da Michele, não podemos falar de devocional sem oração, né? Então, tudo que elas falaram aqui, a Michele, as meninas, o Tiago, é a mesma coisa com a oração. Começa ali do pouquinho, tem muitas pessoas, muitos jovens chegou para mim e já me perguntou, eu não consigo orar. Eu começo a orar, aí me dá sono, eu começo a orar e não termino, porque eu não consigo essa intimidade com Deus. Aí eu falo, como a Michele falou, começa do pouquinho, começa ali, os seus 5 minutinhos, se é 1 minutinho, não interessa, fala com Deus, Deus quer que você fale com Ele. E aos poucos você vai pegando aquela intimidade com Deus, aquela vontade de estar sempre falando com Deus. Aí você começar a orar, junto com o devocional, junto com a palavra de Deus, você vai começar só evoluindo, ok? E a gente não pode falar devocional, não podemos deixar de falar do devocional, da oração e do jejum, né? Que vamos dizer que é uma coisa só, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Nós temos que também estar falando do jejum. A minha amiga aqui vai... Amém. Foi uma pergunta? Aqui. Jejum. O que você acha sobre? Foi uma das perguntas que nos mandaram sobre o jejum. E a Josi aqui, maravilhosa, separou um estudo para nós sobre o jejum. Amém pela vida dela. Jejum serve para buscarmos a Deus, renunciarmos à comida por algum tempo para focarmos em Deus. Procurarmos nos alimentar do Espírito, ignorando coisas que normalmente chamam a nossa atenção, como comida. Amém? No jejum dizemos que dependemos totalmente de Deus. Ou seja, o jejum é para que você se dedique totalmente a Deus. Corpo, espírito e alma. É de Deus. Eu vou dedicar a Deus. Então, o jejum
Vocês podem captar que seja mais ou menos isso. O tempo de jejum serve para orarmos e buscarmos orientação de Deus. Na Bíblia também é um sinal de arrependimento. O jejum fortalece espiritualmente e pode nos aproximar. Como a oração, como o devocional, é como você disse, é uma trindade. Porque se você está fazendo o devocional, você está orando, falta alguma coisa. Falta eu me entregar de corpo. Porque aqui na Terra nós recebemos o corpo, né? Para vivermos. Glória a Deus por isso. Imagina se a gente vivesse sem o corpo. Mas nós precisamos dar tudo de nós. Então, se aqui na Terra tudo que eu tenho, então eu vou dar o meu corpo, eu vou dar minha alma, o meu espírito, em pró da contribuição para Deus. Fazer o jejum com sabedoria. Se você tem problema de saúde, consulte seu médico antes de fazer um jejum. Isso me remete a uma coisa que o Tiago uma vez postou, que nós servimos a um Deus e nossa fé é uma fé racional. Então, não vai fazer coisa que você sabe que vai fazer com que você passe mal. Você tem que ter a consciência do que te faz mal, do que te faz... Às vezes você tem orientações médicas, seja racional ao fazer o seu jejum. Se for perigoso para a saúde, não faça. Deus quer que você entregue... Deus não quer que você estrague a sua saúde. Pegando esse gancho dela falando da saúde, porque Deus não quer nosso jejum. Deus, claro que Ele quer, me entenda. Ele não quer algo de sacrifício para a nossa carne. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tire algo que tire a atenção de Deus. Vamos dar um exemplo, a rede social. A gente fica focado tanto em rede social que esquece de Deus. Então, Deus quer que você pare um pouco, né, de rede social e outras coisas que os jovens gostam, que também não só os jovens aqui, abrangendo todos nós. Né? Então, isso que Deus quer. Esse jejum é para chegarmos mais perto de Deus, para estarmos mais perto de Deus. E não sacrificando a nossa carne, não é isso? Porque o Senhor já levou com Ele todas as dores, todas as doenças ali na cruz, todo o sacrifício ali na cruz por nós. Então, agora Ele quer que nós reconhecemos que o único Salvador das nossas vidas seja Ele, que nós chegamos perto dele assim, só assim, somente assim, purificando. Foi assim que Jesus fez. Quando ali ele foi batizado e foi ali para o deserto, ele tirou aqueles 40 dias para Deus, para o Pai. E é isso que ele quer de nós, que nós tiramos um tempo para Deus. Pode ser, a gente falou da saúde, porque tem o jejum parcial e o jejum total. O jejum total, quem tem problema de saúde, faça as coisas para Deus com racionalidade, não com a emoção. Você acha que você está fazendo algo bom, e você vai estar fazendo algo ruim que Deus não está se agradando. Então, faça algo que Deus se agrade da tua vida. E tem os jejuns parciais que você pode estar fazendo, tirando aí quem gosta de comer muito chocolate, quem gosta de estar tomando muita coca, quem gosta de ficar em redes sociais direto. Então, tira essas coisas que impedem o seu crescimento com Deus e se dedique somente a Deus. Aproveite essa situação que está acontecendo, que nós temos que ficar trancados dentro de casa. Vamos buscar Deus, vamos levantar um altar de adoração aí para Deus e vamos aí jejuar, orar, que nosso Brasil está precisando muito, nossa casa, nossa nação está precisando dessa nossa oração com Deus e essa intimidade com Deus. Deixa ela continuar. Amém. Eu vou... Ai, nossa, ficou alto, levei um susto. Eu vou acrescentar com uma palavra, Mateus 6, 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê você no secreto. O seu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. Essa é uma reflexão que nos remete à palavra, para que nós entendamos que não podemos agir também com hipocrisia, para ganhar a glória de Deus no nosso próprio jejum, porque, na minha opinião, é exatamente isso. Quando você jejua, para que eu vou querer mostrar? Para que eu vou querer ser mais do que uma pessoa por conta de eu estar jejuando, sendo que é algo meu com Deus? Isso aí já quebra o teu propósito. Você querer se engrandecer por algo que Deus mesmo te deu, porque até isso Ele nos deixou. Em Joel 2:12 diz: agora, porém, declara o Senhor, volte para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pronto. Então, isso até Deus nos deu, a oportunidade de jejuar em a propósitos com Ele. Então, não tente roubar a glória de Deus, não seja hipócrita ao tentar roubar a glória de Deus no seu próprio jejum. Então, eu creio que você, acatando essa palavra, Deus, Ele receberá o teu jejum com propósito e você será abençoado, ganhará aí a sua resposta, a sua recompensa com Deus. Amém. Em relação a jejum, eu tenho até um exemplo para dar para vocês.
talvez seja um pouco bobo, mas muito simples de entender. É como se você estivesse jogando qualquer joguinho de celular e você precisasse, sabe, de um item ou de uma habilidade para passar de uma tela, sabe? Ou mais fácil, vai. Você tem um chefão que você não consegue passar. Tem um chefe que você não consegue passar, ele é muito forte. Você só vai conseguir passar ele se você tiver tal habilidade. E isso para vocês, só para vocês entenderem, na Bíblia, quando os discípulos vão tentar expulsar um demônio e eles não conseguem. E Jesus chega e só com uma palavra expulsa. Aí os discípulos perguntam para ele o que aconteceu, como, e ele fala que tem espíritos, tem coisas que só vai sair, só vai dar um basta com jejum. Isso não remete só a espíritos malignos, isso remete a tudo, porque jejum ele é algo relacionado a uma guerra espiritual. Então, quando você para de comer no físico, o seu espiritual ele se eleva. Então, você tem que entender sobre isso, que é para o seu próprio crescimento, sabe? Você não vai fazer um jejum para que outra pessoa possa crescer por você, porque isso é individual, sabe? E, enfim, é sobre isso. Basicamente é isso, né? Esse bate-papo hoje, para não se estender muito, sábado ainda terá mais. Então, se você ficou com vergonha, às vezes, de deixar alguma pergunta, manda lá na caixinha de pergunta, nós vamos colocar novamente ou no grupo também. Os mesmos temas, se de repente ficou alguma dúvida, né, alguma coisa que nós não explicamos, vocês também podem estar perguntando. Mas, basicamente, assim, o que nós queríamos fazer nesse tempo é um tempo de qualidade mesmo, sabe? Um tempo de trocar uma ideia, né? Tudo que nós dedicamos mais, o que nós mais alimentamos, é o que prevalece mesmo. Então, assim, a gente está com tanto tempo ocioso e, às vezes, em rede social, né? Às vezes está tendo um bate-papo assim, de crescimento, de uma ideia, mas você está preferindo estar em outras coisas, né? Ou está tendo um culto, né? Enfim, busquem mesmo esse tempo para estar em pregações, né? Na tua casa. É como nós falamos aqui, o avivamento, ele começa na nossa casa mesmo, com a nossa família. Deus, com tudo isso que está acontecendo, mas nós sabemos que Ele reservou um tempo diferente para a gente, um tempo que a nação nunca teve, né? Que é um tempo de realmente qualidade, um tempo de buscar o Senhor. Então, que nós possamos fazer isso, alimentar o nosso espírito, porque, olha, presta atenção, se nós, numa situação de medo que nós estamos vivendo hoje, que é um vírus, é uma coisa diferente, que nós nunca vivemos, uma coisa mundial, se nós não nos posicionarmos agora e tivermos disciplina agora, entenda, você é responsável pela sua vida, mas ninguém. Então, se você não se posicionar agora, meu irmão, depois é muito tarde, porque o que você está esperando? Entendeu? Você está esperando realmente a volta de Jesus para entender algumas coisas? Então, assim, eu acho que esse é o tempo de qualidade que realmente Deus preparou para nós como igreja, como família, vamos buscar mesmo. E outra coisa, e eu não estou falando assim de religião, agora nós temos que orar, buscar Deus, somente isso, não, descubram prazer nisso, porque quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que existe muito prazer em buscar a Deus, em servir a Deus, é muito gostoso. Eu falo, eu sou jovem, eu tenho minha família, e gente, eu curto, eu brinco, sabe, o negócio é muito legal, e eu sirvo a Deus, cara, Ele é o meu Pai, eu entendo isso, que eu tenho um Criador, sabe? Então, não esqueçam isso, é simples, de maneira simples, é simplificar as coisas para entender que servir a Deus não é religião, servir a Deus não é
performance, é a coisa mais simples, é o que você faz de coração. Mas se dedique para isso, se dedique, que eu tenho certeza que você vai encontrar prazeres, tá bom? Então, nós queremos encerrar aqui, agradecer esse tempo que vocês estiveram conosco, pedir perdão, às vezes, alguma coisa, se a gente não explicou direito, mas sábado teremos mais também, tá bom? E é isso, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Tá. Como a Michelle disse, há pessoas que têm vergonha, às vezes com uma dúvida. Deixa aí que você não quer fazer, às vezes a pessoa não quer expor a pergunta dela, ou você que está precisando de ajuda, você que está precisando conversar, você que tem vontade de conhecer a Deus, você que quer aceitar Jesus, deixa escrito aí, eu tenho uma dúvida, que depois nós vamos estar entrando nos comentários, a gente chama no privado, a gente pode deixar o nosso número de telefone, dúvidas vocês podem estar tirando com a gente, com outros jovens também, com a nossa liderança. E eu queria que você, que está passando por algum tipo de problema, que você que está se sentindo fraco, que você viesse até nós, para nós podermos ajudar vocês. Porque a nossa intenção não é mostrar aqui o que cada um sabe, não é mostrar aqui que cada um fala melhor que o outro. A nossa intenção é ganhar a sua vida, tratar a sua vida para Jesus, assim como nós somos tratados diariamente. E acho que é isso, né? Vamos orar. Eu queria orar agora. Fica de pé. A gente vai encerrar com essa oração, tá bom? Queria que você aí na sua casa juntasse a sua família, que você colocasse as suas expectativas agora somente no Senhor. Que você esquecesse tudo que você passou no dia de hoje. Que você lembrasse somente agora, olhasse para o céu, olhasse para o alto e visse somente a imagem de Deus. Que você visse somente a imagem de alguém te abraçando, de alguém sentindo as suas frustrações diante de tudo isso que está acontecendo. Amém? Senhor Deus, Pai, eu coloco as vidas que estão nos assistindo nas Tuas mãos, Espírito Santo. Obrigada por esse momento de crescimento, Jesus. Senhor Deus, Pai, que a palavra que nós fazemos aqui, papai, seja atacada como uma flecha no coração de cada um, papai. Nós entendemos, papai, o que o Senhor deixou para nós fazermos, papai. Que as pessoas que estão nos assistindo, papai, deixem todas as frustrações de lado, Jesus. Que o Senhor, papai, passe o seu sangue na porta de cada um deles, papai. Que eles sejam tratados, papai, que eles sejam lavados com o teu sangue, papai. Coloca a vida de cada um que está nos assistindo, Pai, somente nas Tuas mãos, papai. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei que o meu Deus é um Deus de milagres, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, papai. Nós viemos aqui essa noite, Jesus, para te agradecer, para trazer crescimento, primeiramente para nós, segundamente para quem está nos assistindo. Então, tudo que foi dito aqui, Jesus, deixe entrar no coração de cada um, papai. Que eles agora, papai, guardem as coisas que foram ditas, papai, ensinamentos da Tua palavra no coração deles, Senhor. Senhor Deus, Pai, guarda, Jesus, a vida de cada um deles, papai. Que o Senhor restaure, Jesus, os pensamentos, papai, que o diabo tem tentado colocar, Jesus. Guarda os lares deles, papai, familiares, papai. Que o Senhor, papai, venha curá-los, papai, de qualquer coisa, Jesus, que seja jogado sobre a mente deles, papai. Deus, Pai, nós sabemos que o diabo trabalha através dos nossos pensamentos, papai. E eu sei que diante de tudo que estamos passando é difícil, Jesus, nós nos mantermos firmes, papai. Nós cremos, Jesus, no Deus que nós servimos, papai. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Então, que o Senhor, papai, venha abençoar o lar de cada um. Que o Senhor venha, Jesus, salvar a vida de cada um deles, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, rapidão, antes de encerrar, só queria pontuar que teve algumas pessoas que comentou sobre alguns assuntos, que comentaram sobre alguns assuntos. Nós não esquecemos, tá, de responder vocês. Nós vamos deixar para a próxima live, que vai ser sábado, ao mesmo horário, tá bom? 7h30. Então, vocês fiquem ligados. Nós estaremos respondendo, sim, as perguntas de vocês, temas que vocês jogaram nessa live também. Nós estávamos vendo tudo. Então, é isso, amém? Deus abençoe cada um de vocês. Muitos irmãos aí estão pedindo o endereço da igreja, como que faz para se tornar membro. A gente vai deixar as perguntas aí, a gente vai deixar as respostas para vocês aí na live, tá bom? Aí vocês perguntem e a gente vai estar respondendo. Na página da igreja tem o endereço também daqui, tá bom, amados? A gente vai deixar WhatsApp, a gente vai deixar tudo certinho para vocês estarem entrando em contato conosco, tá bom? A gente agradece e Deus abençoe a todos, amém?